E nós estamos de volta com o Direito em Debate, hoje falando sobre um tema bastante interessante, que são as prerrogativas, né, e o balanço também da Comissão de Prerrogativas dos advogados aqui do Rio de Janeiro, com a doutora Fernanda. No bloco anterior, a gente abordou algumas outras questões. Eu queria devolver a palavra para a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, mas em que casos específicos uma comissão, que obviamente deve estar constituída em todas as seccionais da OAB no Brasil inteiro, né, como é que ela atua no dia a dia? Ajudando o advogado a resolver os seus problemas no dia a dia, de forma a permitir que ele exerça a sua profissão. Então, a nossa atuação vai desde um contato do nosso... Nós temos vários representantes, né, advogados que integram a comissão, que têm poderes delegados do presidente da ordem para atuar em nome da entidade. Então, no dia a dia, muita coisa é resolvida com a ida de um delegado ao local, mostrando a essa autoridade ou a esse funcionário que está impedindo o exercício da advocacia, mostrando a lei, o estatuto, que muita gente não sabe, mas o estatuto é lei federal, né, e o que está ali previsto deve ser respeitado por todos, inclusive autoridades. Então, muitas vezes a questão é solucionada assim, com uma ida ao local, mostrando o que garante a lei. E muitas vezes é solucionada com a tomada de medidas judiciais. E nesse ponto, nós recorremos também ao judiciário, nós às vezes criticamos o judiciário por conta de atitudes arbitrárias contra a advocacia, mas nós obtemos diversas vezes, dezenas de vezes, e toda semana praticamente, o amparo do Poder Judiciário para que o exercício da advocacia seja garantido. Na data de hoje, né, nós impetramos mandado de segurança, e que ainda não foi julgado, para que um advogado pudesse ter acesso aos autos de um processo, por exemplo. Então, nós recorremos ao judiciário muitas das vezes, e com isso, o que é interessante é que nós criamos uma mentalidade de respeito à advocacia. A partir do momento em que nós obtemos decisões judiciais dizendo, olha, esse advogado tem o direito de fazer isso, esse advogado não podia ser multado porque fez aquilo, esse advogado, isso é muito importante, não cometeu crime quando usou uma expressão um pouco mais ácida em alguma petição, está dentro do legítimo exercício da advocacia. Quando nós obtemos essas decisões judiciais, nós criamos uma mentalidade de respeito à advocacia. E isso é muito importante, esse reconhecimento entre as instituições de que todos somos importantes para a administração da justiça. Uhum. Agora, depois da criação do Conselho Nacional de Justiça, se passou a ter mais uma entidade para apreciar questões relacionadas ao funcionamento do judiciário. Foi uma boa ferramenta? Os advogados estão conseguindo provocar situações para que chegue até o Conselho Nacional de Justiça? Excelente, excelente. Não só os advogados, como a ordem tem se valido muito do Conselho Nacional de Justiça para fazer valer as prerrogativas dos advogados, né? E foi muito importante a vitória que, na época da ministra Eliana Calmon, se obteve junto ao Supremo Tribunal Federal, de considerar que o CNJ não atua subsidiariamente às corregedorias locais. O CNJ pode atuar sempre, independentemente daquilo já ter sido apurado ou não pela corregedoria local. Por quê? O CNJ é formado não só por juízes, mas membros do Ministério Público, advogados, né, pessoas com notório saber jurídico. Então, com isso, há uma oxigenação maior do poder correcional. Quer dizer, não vincula qualquer solução de conflito àquele órgão que muitas vezes pode ser corporativista, né? Eu não digo que é sempre. Nós temos decisões dentro do Poder Judiciário mesmo contra juízes e funcionários do Poder Judiciário. Nós já obtivemos algumas vitórias também. Mas o CNJ é uma ferramenta importantíssima, sem a menor dúvida. Nós continuamos. Agora, o CNJ não pode ser banalizado, né? Sempre que for possível utilizar a corregedoria local, por que não fazer, né? E muitas vezes a gente vai diretamente, a Comissão de Prerrogativas, por exemplo, vai diretamente, leva pessoalmente determinados pleitos à corregedoria, à presidência, e sendo atendido não há necessidade de se recorrer ao CNJ, né? Doutora Fernanda, tem muita gente que tem reclamação contra advogado também. Como é que fica quando isso acontece? Pois nós temos que fazer a nossa meia-culpa, né? Claro que muitas vezes o advogado se excede, advogado é ser humano também, né? Então erra, se excede. E nós temos na Ordem dos Advogados do Brasil, não é minha pasta, não é o que eu faço lá dentro da OAB-RJ, mas nós temos um Tribunal de Ética e Disciplina que funciona sim, que é forte, que funciona, e muitas autoridades não sabem, mas temos muitos advogados punidos, excluídos por comportamentos antiéticos. Quer dizer, defender prerrogativa não é defender impunidade, né? Não, de forma alguma.
de forma alguma. Agora, há que se fazer tudo dentro de... Até a punição ao advogado tem que ocorrer dentro de certos limites. Muitas vezes o advogado cometeu uma infração ética, sim, e será submetido a processo ético disciplinar dentro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, mas não cometeu crime. Isso, em relação a essa forma um pouco mais ácida de falar, é confundido várias vezes. De fato, às vezes o advogado não foi muito educado, polido, não respeitou o dever de urbanidade, né, que ele deveria em determinada petição, em determinada sustentação oral, por exemplo. Isso não quer dizer que ele cometeu crime. Né? Agora, doutora Fernanda, dentro de um aspecto mais institucional, os brasileiros estão muito habituados a escutar notícias relacionadas à OAB. Muita gente acaba não entendendo uma diferenciação, que existe um conselho seccional entre a OAB de um Estado e a OAB federal. O advogado ele exerce a sua prerrogativa para eleger o seu presidente da seccional. Por exemplo, o presidente da OAB do Rio de Janeiro é eleito pelo conjunto dos advogados do Rio de Janeiro. Como é que funciona no Brasil para escolher o mais alto posto da advocacia? O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é eleito de forma indireta, pelos conselheiros federais seccionais. Cada seccional elege 3 conselheiros federais efetivos e 3 adjuntos. Enfim, e essa bancada de 3 conselheiros quer dizer, cada bancada tem o seu voto para eleger o presidente do Conselho Federal. Quer dizer, o colégio eleitoral, né? Não são os advogados de todo o país, individualmente, que elegem o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Há um projeto em andamento, nesse sentido, na Câmara, para que as eleições passem a ser diretas, para que cada advogado, em cada estado, possa exercer o seu direito de voto para eleger o presidente do Conselho Federal. O que me parece que seria uma boa opção, né? É uma medida democrática e acho que a partir do momento em que o presidente do Conselho Federal tenha que buscar os votos de cada advogado em cada estado, ele terá uma preocupação maior de saber, de conhecer os anseios da classe, de saber o que falta em determinado estado para a advocacia, de que forma ele pode atender aos anseios dos advogados. Né? Doutora Fernanda, uma das questões também que tem se invocado quando se fala no exercício de advocacia é a necessidade de se fazer um exame para ingresso na carreira, na profissão de advogado. Algumas pessoas têm advogado a tese, né, usando a expressão advogar, né, que esse exame seria um mecanismo autoritário, um mecanismo inadequado, porque uma vez que alguém faz uma faculdade de Direito, automaticamente se entende que, sendo uma universidade credenciada, que ele está apto a exercer a advocacia. Qual a sua opinião sobre isso? Eu sou absolutamente favorável à manutenção do exame de ordem. É certo que nós temos um ensino jurídico ainda muito deficiente, né? Não em todas as faculdades, mas em algumas sim. E, aliás, essa é uma outra bandeira da Ordem. A Ordem luta para que sejam fechadas as vagas em universidades que não oferecem ensino adequado, ensino jurídico. Mas o exame de ordem é necessário. Ainda é uma realidade, a verdade é essa, né? O ensino jurídico deficiente é uma realidade. Então, o exame de ordem é, sim, fundamental. E é importante em relação às prerrogativas, que o exame de ordem também traz questões relativas à ética e prerrogativas do advogado, né? Então, é importante que o advogado conheça as suas prerrogativas e essa é uma matéria muitas vezes esquecida nas faculdades. Pouca gente dá importância a essas matérias, até porque muita gente na faculdade já pensa em fazer outros concursos públicos e aí não terá que lidar com essas matérias, mas para o advogado é importante. E entendo, sim, que quanto mais qualificados forem os advogados, com mais facilidade eles serão respeitados também pelos outros atores, né, do mundo jurídico. Então é importante a manutenção do exame de ordem. Sim. Agora, voltando à fala de prerrogativa especificamente, a senhora mencionou aqui a atuação das vários órgãos que a OAB tem de prerrogativas junto ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem escutado, independente de conflitos concretos, assim, um diálogo maior entre a classe e o Poder Judiciário para solucionar problemas, para não se chegar a conflitos concretos? Sim, na medida do possível, sim. É claro que cada entidade tem os seus interesses pessoais, às vezes são conflitantes, às vezes não, né? Quando esses interesses não são conflitantes, é possível, sim, fazer uma interlocução e nós temos feito, dentro do possível... A senhora tem sido bem recebida? Bastante, tenho.
Não digo que eu sou sempre atendida nos meus pleitos, né? Mas, em geral, recentemente, né, houve um problema lá no sistema do fórum. Vou dar um exemplo claro do dia a dia, né, para as pessoas visualizarem. No sistema do fórum, o protocolo não estava funcionando. Imediatamente eu recorri à corregedoria, à presidência, para que fossem suspensos os prazos, porque os advogados não tinham previsão de poder, né, dar entrada em suas petições. E fui atendida. Então, na medida do possível, a gente faz, sim, essa interlocução. Quando não é possível fazer essa interlocução internamente, nos órgãos correcionais dos tribunais aqui, recorremos ao CNJ, né? Mas eu acho importante essa interlocução. Nem tudo tem que ser resolvido de uma forma conflitiva. Então, Fernanda, último recado para quem está pensando em entrar para a carreira do direito. O que a senhora teria a dizer para quem está querendo escolher essa área? Advocacia ou a carreira do direito em geral? Da advocacia. Advocacia, né? Que estudem sempre, né? A gente tem uma alteração legislativa frequente no país, a gente precisa estar sempre antenado, sabendo o que está acontecendo. Então, que estudem muito, que não só respeitem, né, que respeitem as próprias prerrogativas no sentido de lutar para que elas não sejam violadas, né? Então, recorram a colegas, recorram à Ordem dos Advogados do Brasil quando se sentirem violados, principalmente em início de carreira, né? A Ordem do Rio de Janeiro aqui tem estado muito disponível para ajudar os advogados que dela precisam. Então, olha, com essa fala da doutora Fernanda, infelizmente, o Direito de Debate acaba por aqui. Mas continua na internet, gente. Espero que você tenha percebido muitas coisas interessantes que têm a ver com o seu dia a dia. Mas o nosso programa pode ser visto no site da OAB, Seção Rio de Janeiro, acessando o www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitoemdebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação da nossa convidada de hoje, a doutora Fernanda Tortman, ela que é presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB, Seção aqui do Rio de Janeiro. A gente se encontra na semana que vem em mais um Direito Debate. Um grande abraço, até lá.